Bom dia, irmãos. Abram a Escritura Sagrada, no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. E acompanhe atentamente a leitura que eu farei a partir do versículo 17 até o versículo 31. Daniel, capítulo 5, versículos 17 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado do seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Em uma determinada noite, no Rio de Janeiro, no Canecão, Cazuza estava apresentando-se. E em meio ao seu show, usando um entorpecente, maconha, ele dá uma tragada para o céu e diz: Deus, essa é para ti. Alguns anos, muito antes disto, o grande evangelista Billy Graham visitou Marilyn Monroe. Em meio a um dos seus shows, procurou-a no seu camarim e falou de Cristo para ela. Pregou o evangelho da salvação. No que ela olhou para ele e disse: eu não preciso do teu Jesus. Poucas semanas depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento. Aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, há alguns anos, uma jovem preparava-se para ir a uma festa, ir para a balada. E, ao ser acompanhada por sua mãe até o portão, para entrar no carro com as suas amigas, a mãe disse para ela, o carro estava lotado, a mãe disse para ela: que Deus te acompanhe. Zombando, a motorista disse: não há espaço para Deus aqui, só se ele for no porta-malas, com os ovos que eu acabei de comprar. Ela não voltou para casa. Aquele carro sofreu um sério acidente. Todas as jovens morreram. O carro virou uma lata de sardinha. Mas, curiosamente, nenhum dos ovos se quebraram. O sermão que nós veremos hoje, a escritura que nós acabamos de ler,
trata do triste fim dos que permanecem até o fim em seus pecados e não se arrependem deles em nenhum momento de sua vida. Nós vimos no último sermão, irmãos, como Deus tratou com o soberbo e ímpio rei Nabucodonosor. E ele converteu-se depois de passar um bocado de tristeza, depois de passar grande humilhação. Deus permitiu, concedeu-lhe entendimento e arrependimento. E ele ergueu os seus olhos aos céus e viu que o Senhor é quem domina, e que ele estava numa situação muito triste, e a sua arrogância o tinha levado àquela condição. Para que possamos nos situar de uma forma bem precisa, o capítulo 5 de Daniel, que acabamos de ler, acontece bastante tempo depois do capítulo 4, que nós vimos no último sermão. Precisamente aconteceu 30 anos depois. Nabucodonosor aqui já tinha morrido. E quem estava no trono não é o seu filho Belsazzar, mas é o seu filho Nabonido. E Belsazzar, e nós vamos ver isso depois no texto, é o filho de Nabonido. Logo, ele é neto de Nabucodonosor. E nós vamos entender por que o texto nos mostra, nos dá a entender, com perdão da redundância, que ele é filho de Nabucodonosor. Mas, de fato, ele é neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, filho de Nabucodonosor. A arqueologia nos prova isso, mostrando que a Escritura não falha e ela é fiel em todo o seu registro. Indo para o nosso texto, meus irmãos, nós vemos nos primeiros 6 versículos do capítulo 5 que há uma celebração. O rei Belsazzar, ele dá uma grande festa. E nesta festa tem 1000 convidados. E a Escritura começa dizendo que ele bebe vinho diante deles. Ele bebe vinho, começa a beber vinho na presença deles, alegrar-se com eles. E lá pelas tantas, quando já bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo. Ele comete um pecado muito grave. E ele comete esse pecado quando está em alta embriaguez. Se existia algum temor em seu coração, esse temor se foi devido a essa embriaguez. Ele ordena que sejam trazidos à sua presença todos aqueles utensílios que o seu pai, aqui o texto diz, trouxera de Jerusalém. Mas para que possa ficar bem entendido essa questão de pai, que o texto nos mostra, é simples. A exegese do texto nos diz que a palavra para pai, em hebraico, é a palavra para ancestral. É a mesma palavra. Então, o seu ancestral, Nabucodonosor, que é o seu avô, trouxe de Jerusalém quando trouxe cativo o povo de Judá, como nós já vimos no primeiro sermão. Ele ordena que sejam trazidos à sua presença para quê? Para continuar a bebedeira, para continuar bebendo vinho. Versículo 3, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Então, era uma festa, vamos dizer assim, de arromba, todos bebiam vinho, mas em determinado momento trouxeram na presença deles aquilo que era de mais precioso para os servos de Deus, para a igreja do Antigo Testamento, que eram os utensílios que tinham sido conduzidos para a Babilônia, para continuarem no seu ritmo de beber vinho. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui nós temos pintado na nossa frente um quadro de deboche e zombaria. Deboche e zombaria dos ímpios para com a igreja do Senhor, nosso Deus, para com os nossos irmãos. A festa ia muito bem, a alegria tomava conta do ambiente e eles estavam ali louvando aos seus deuses, demonstrando por meio daquela atitude de zombaria que os seus deuses eram maiores que os outros deuses, inclusive o Deus Jeová, porque ali estava presente os seus utensílios sagrados. Mas no versículo 5, nós temos uma transformação daquele cenário de festa. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real.
e o rei via os dedos que estavam escrevendo. No meio da festa, quando todos se alegravam, talvez alta madrugada, algo sobrenatural aconteceu naquela festa. Dedos, como dedos de mãos humanas, apareceram e começaram a escrever. Talvez alguém aqui já tenha visto um quadro pintado demonstrando essa cena. E se alguém viu, com certeza viu uma mão escrevendo na parede. Mene, mene, tekel e parsim. Mas quando nós olhamos para o texto e vamos fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, nós percebemos algumas coisas que nos trazem grandes lições. Em primeiro lugar, não era uma mão que escrevia. A Escritura diz que apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam. Então, eram dedos que apareceram. Não aparecera uma mão. Apareceram dedos. E a mão está colocada aqui para dizer que era humano, que era como que de homem. Nós também percebemos no estudo e na leitura detalhada do texto que não era simplesmente escrever sob a parede, ou seja, está aqui a parede, então está escrevendo sobre ela. Não. A cena que o texto original nos narra é muito mais terrível. Era como se dedos estivessem fendendo na parede aquelas letras. Vocês já viram um maçarico? Imaginem um maçarico que tudo perfura, tudo transforma e tudo derrete. É como se aqueles dedos fossem poderosos o suficiente para fender literalmente. E era isto que o rei Belsazzar estava vendo. Dedos aparecendo do nada, fazendo na parede, e o texto diz, na caiadura da parede, ou seja, atrás do candelabro. O que isso significa? Que aqueles dedos apareceram no lugar mais visível da festa, onde todos poderiam ver. O fato do texto dizer de frente do candeeiro significa o candeeiro lançava luz para onde estava acontecendo. Era o holofote da época. Os dedos apareceram onde todos poderiam ver. Se fosse aqui hoje, eu julgo que seria aqui, este local escolhido, porque é o local visível, o local de iluminação. Aqueles dedos fendiam, e o rei via tudo o que estava sendo escrito. Então, versículo 6, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. A partir de agora, nós chegamos na segunda divisão do nosso texto, aonde nós temos um momento de alegria exagerada que vai ao desespero extremo. A primeira parte, eles estavam festejando, celebrando, mas algo aconteceu. A partir de agora, dos versículos 6 a 9, nós vamos perceber o desespero do rei e daqueles que estavam em festa. Versículo 7, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. O rei fez aquilo que os reis sempre fizeram no Império Caldeu. Sempre fizeram diante dos enigmas. A primeira coisa é trazer os seus especialistas, trazer os seus encantadores, trazer os seus magos, para tentar trazer à luz aquilo que estava em segredo. Mas o versículo 8 nos mostra uma tônica, uma pauta da religião falsa, dos caldeus, dos encantadores, desses especialistas. Acompanhe comigo. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Era uma rotina no Império Caldeu. Sempre que o Deus do céu intervinha, eles não podiam decifrar. Eles ficavam atônitos, ficavam sem ter a informação correta do que estava acontecendo. E aqui nós podemos ver que, logo em seguida, o rei, versículo 9, perturbou muito o rei Belsazzar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A junção do versículo 7 com o versículo 8, a versículo 6 com o versículo 9, mostra um rei temeroso,
Um rei tremendo de medo, um rei que estava há pouco rindo e festejando, alegre. Está com medo, está tremendo, está batendo os joelhos um no outro, está gaguejando, conforme diz o texto. Está perturbado, e o seu semblante já não é mais o mesmo. E não somente isso, e os seus grandes estavam sobressaltados, ou seja, aqueles que faziam parte da elite real estavam todos apavorados, porque eles também perceberam, ouviram o que estava acontecendo, embora o texto disse que o rei viu, mas perceberam que algo estava acontecendo na festa, e perceberam que ninguém podia trazer solução, alguma coisa tinha acontecido. De grave o rei sabia, mas eles não sabiam o que se tratava. Mas a partir do versículo 10... até o versículo 16, nós temos uma intervenção. E nós percebemos que há a introdução da rainha-mãe. Muito provavelmente a mãe de Belsazzar, esposa de Nabonido. Versículo 10, a rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa de banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazzar. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Pois bem, Daniel tinha sido esquecido. Por algum motivo que nós não sabemos, 30 anos se passaram e ele parece que não está na corte mais. Nabucodonosor tinha o colocado em alta posição, inclusive chefiava ele, os magos, os encantadores, como a rainha lembra. O jovem Belsazzar esqueceu. Mas havia alguém no reino que lembrava o que Deus tinha feito e quem Deus tinha usado nos anos que se passaram. Então ela lembra o seu filho, Belsazzar, de que há alguém que já resolveu problemas difíceis. E nós vemos aqui a história se repetir. Primeiro, a falha, o falir da religião oficial real. Segundo, Daniel é buscado. E é o que nós vamos ver agora. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Aí ele conta para eles que, olha, todo mundo veio aqui, versículo 15, e ninguém resolveu. Ninguém pôde trazer a solução disso aqui que aconteceu no meio da festa. E nós estamos todos com medo, todos com dificuldades de continuar a festa. Eu faço uma pausa aqui para uma pequena reflexão sobre a situação de Daniel. Daniel era um servo de Deus fiel. A Bíblia o chama de homem muito amado, com um espírito excelente. E ele estava agora esquecido. Imaginem Daniel em seus aposentos, talvez no meio da madrugada, quem sabe dormindo, talvez não, talvez fazendo os seus exercícios devocionais, porque era um homem de muita oração e de muita leitura da Escritura Sagrada. E alguém bate na sua porta, é uma comitiva real. Daniel, vem, o rei te chama. Aconteceu um problema e parece que é tu que pode resolver. Ele se levanta, pega as suas roupas e vai. Imaginem Daniel caminhando até a corte. O que não passou-se na cabeça dele? Então ele é introduzido e o rei lhe faz uma pergunta: és tu aquele cativo que veio? Ou seja, a memória de Belsazzar começa a voltar. Ele começa agora a indagar se é mesmo, se está batendo a informação da rainha-mãe com aquilo que ele sabia. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Ele faz a mesma proposta para Daniel que ele tinha feito para os seus encantadores, para os seus oficiais.
para os seus especialistas: olha, quem resolver aqui, está aqui, vai ser o terceiro no reino. E aqui está uma chave do texto. Por que é o terceiro no reino? Porque o primeiro era Nabonida, o seu pai. Ele era o segundo. Então ele só podia oferecer o terceiro lugar. E é o que ele oferece. Ele oferece o que ele de melhor poderia, porque o seu desespero era tanto, o seu pavor era tanto, porque sabia que algo terrível tinha acontecido, que ele oferece ouro, oferece presentes e um lugar de grande honra, aquele que ele poderia oferecer. Pois bem, mas a reação do profeta Daniel é a reação de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro servo de Deus. Ele diz: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. É muito semelhante essa postura de Daniel à postura do profeta Eliseu, que quando é procurado por Naamã, o general sírio, é oferecido a ele muitos presentes. É oferecido a Eliseu honrarias. E Naamã faz questão de deixar com ele e diz: não preciso de nada. Eu não quero nada. Ele demonstra um espírito excelente, mas Geazi, que era o seu servo, não demonstrou esse espírito excelente. Ele foi atrás dele e pediu para si os seus presentes. Aqui tem uma grande lição que nós devemos extrair. Os verdadeiros servos de Deus não estão atrás de recompensas. Os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres do Senhor não estão atrás de reconhecimento e de presentes e de aplausos, mas eles estão sim preocupados em fazer toda a vontade que o Senhor lhes encoubera. Eles estão preocupados em glorificar a Deus e em não dar margem nenhuma para que se possa apontar um dedo para eles. Ele disse: não preciso de presente nenhum, mas eu vou interpretar o que está acontecendo. Então ele começa a narrar fatos que nós já vimos anteriormente aqui. Ele fala: ó rei, versículo 18: Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Ele começa a relembrar Belsazzar o que ele já tinha em mente, o que tinha acontecido na história daquele reinado. Ele disse: Deus deu a ele. E aí ele vai concluir, versículo 22: tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Daniel não traz uma novidade a Belsazzar. Ele relembra, refresca a sua memória e diz: tu sabia, tu viu tudo o que aconteceu. Meus queridos irmãos, com certeza Belsazzar, ainda uma criança, ainda um jovem, correndo pelo pátio real, correndo ali pela corte, viu tudo o que tinha acontecido. Ele viu a chegada dos hebreus cativos. Ele viu que o seu avô tinha trazido para si Daniel e seus amigos por serem excelentes. Ele viu a falha e o naufrágio dos especialistas da primeira vez, quando do primeiro sonho, e que somente Daniel trouxe a interpretação. Ele viu também no segundo sonho, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, e Daniel disse: olha, rei, seja contra os teus inimigos, e trouxe a sentença para ele de sua loucura. Ele viu tudo isso, ele viu a glória, ele viu Daniel dizendo para Nabucodonosor: Nabucodonosor, tu tem tudo o que tens porque Deus te deu. Ele sabia. Então esta é a séria acusação de Daniel para o rei Belsazzar, no versículo 22. Ele continua: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho. Neles, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Meus irmãos, aqui nós percebemos a deflagração profética do tamanho do pecado que Belsazzar cometeu.
Porque quando ele ordena que sejam trazidos à sua presença estes utensílios sagrados, ele está dando uma mensagem. E para que possamos entender essa mensagem, é preciso compreender o que estava acontecendo no reino. Nabonido não estava presente com certeza, o seu pai, porque estava à frente das grandes batalhas. Os medo-persas estavam há tempos correndo em torno da Babilônia, lutando contra eles para destruírem e invadirem o império. E agora Belsazzar manda trazer, sabendo dos perigos que estavam acontecendo, das batalhas que estavam sendo travadas. Ele dá uma festa para 1000 pessoas e diz: vamos celebrar porque a coisa está feia. Vamos trazer esses utensílios aqui e vamos mostrar que os nossos deuses são poderosos, inclusive já venceram Yahvé. É isso, esta mensagem que ele está trazendo, ao beberem nos utensílios sagrados. Ele está dizendo aos deuses de pedra, de ferro, de ouro, de prata: vocês são maiores que Yahvé. Essa é a mensagem do rei Belsazzar. E esta é a fúria do Senhor ao intervir na festa. E a prova está na forma como o Senhor nosso Deus escolhe para mostrar. Até então Deus sempre falara por meio de quê? De sonhos. Mas agora não é mais sonho, agora é realidade. Dedos aparecem e comecem a transcrever, inscrever, não escrever, inscrever na parede palavras que os perturbaram, uma cena terrível. E mais, aqueles dedos que apareceram como uma mão, tinha muito significado para Belsazzar e para aquele povo, para aqueles que estavam na festa. Porque era costume deles, sempre que subjugavam um inimigo, sempre que o abatiam, pegavam os seus guerreiros e cortavam-lhe a mão direita, decepavam ela, para que eles não tivessem mais condição de lutar contra eles. E agora Deus mostra uma mão como que cortada, dedos como que cortados, escrevendo a sentença de morte deles. Eu disse no primeiro sermão que a derrota de Yahvé não foi derrota, foi aparente derrota. O Senhor nosso Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Mas por seu decreto ele mandou o seu povo para o cativeiro e permitiu que tudo aquilo acontecesse. Mas agora ele está dizendo: o Deus que vocês pensaram que cortaram a mão está escrevendo aqui a sentença de morte de vocês. Não tem, meus irmãos, como não lembrar aqui do nosso amado Salvador, o Deus humilhado, aquele que foi maltratado, que foi pisoteado, que foi cusparado, que foi açoitado, que foi machucado por nós. E todos pensavam que ele estava derrotado. Todos pensavam que a sua mão estava decepada. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E vive para todo sempre. A mão que escrevera naquela parede era a mão de Cristo, ainda não encarnado. Tenham a certeza disto. E ele conclui o versículo 23: mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Ou seja, ao Deus que tu viu dar grandes sinais da sua bondade, da sua glória, da sua majestade, para com os teus ancestrais, para com teu pai, o seu avô, tu não deste honra. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora ele vai interpretar para ele. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A escritura na parede, Mene, Mene, Tekel, estava no singular. Ela significa literalmente pesado, pesado, é contado, contado, pesado, dividido. Então Daniel junta aquilo que eles não poderiam trazer, a revelação, a interpretação, e traz essa sentença para ele: olha, o teu reino, Belsazzar, a tua vida, foi contada, Mene. Contada de novo, Mene. Pegou-se tudo isso, colocou-se na balança, Tekel, e foi achado em falta.
Ou seja, os teus atos de injustiça pesaram mais do que a tua justiça, do que as tuas bondades. E por conta disso, a sentença é: o teu reino já passou de ti, fosse dividido e dado aos medos e aos persas. Meus queridos irmãos, o versículo 29 fala que ele mesmo, contra a vontade de Daniel, manda que trouxessem os presentes para ele e o colocassem como terceiro do reino. Versículo 30 diz: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Meda, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A história nos mostra que nesta noite, durante esta festa, Ciro, por meio de uma grande estratégia militar, desviou o curso do rio Eufrates, que adentrava o Império Babilônico. E em desviando, e sabe como que eles desviaram? Com pá. Imaginem desviar o curso de um rio com pá, sem maquinário, sem nada. Eles estavam há muito tempo trabalhando nisto. Mas culminou exatamente neste dia, neste momento de zombaria, que eles conseguiram entrar e derrotar todo o exército caldeu. E o rei foi morto naquela mesma noite, embora tenha aparentemente mandado dar presentes e honrado Daniel, não adiantou mais nada. Chegou o dia da sua morte. Ele não se arrependeu em nenhum momento do que tinha, apesar do que tinha visto, tinha observado, ele não demonstrou arrependimento e zomba do Senhor, nosso Deus. Esta foi a sentença para Belsazar. E nós podemos concluir que a cabeça de ouro chegou ao fim. Como nós já vimos no sonho de Nabucodonosor. É agora dada entrada ao novo reino, aos medos e aos persas. Meus irmãos, tendo visto este acontecido, tendo nós observado a palavra do Senhor, temos algumas aplicações para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor não está aqui por acaso, simplesmente para lermos e vermos como Deus fez no passado. Não. Porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda, logo os seus juízos também. E nós precisamos atentar muito bem para o que aconteceu com esse rei. E antes de fazer as aplicações, eu chamo a atenção da igreja para o seguinte: este capítulo está do lado do capítulo de um rei que sofreu punições da parte de Deus e arrependeu-se. Agora, este rei não arrependeu-se e morreu em seus pecados. E este é o triste fim dos que permanecem nos seus pecados. Mas a primeira aplicação que nós podemos tirar: nós devemos celebrar sempre. Você deve celebrar sempre. Mas nunca perca de vista o temor a Deus. Faça festa. O nosso Deus é um Deus festivo. Ele declara: façam festa para mim. Celebre as conquistas. Em nenhum momento, todavia, sejam dominados por vinho ou qualquer coisa deste tipo. Porque o homem que não exerce domínio próprio acaba blasfemando contra Deus e pecando contra o Altíssimo. E em fazendo isso trará com certeza juízo para si, assim como foi Belsazar. A ideia do texto é que ele tinha cometido muitos pecados, mas este pecado foi tão grave que foi a gota d'água, como alguns dizem. Deus é um Deus de misericórdia e longanimidade, mas é um Deus que tem paciência também, e a sua paciência chega ao fim. Segundo, busque sempre respostas em Deus e não naqueles falsos deuses que nada sabem, que sempre falharam. Como povo de Deus, você deve buscar resposta na Escritura Sagrada. Os pagãos buscam em necromantes, buscam em mediunidade, buscam nos adivinhos, buscam abrindo o jornal, vendo o esoterismo lá, vendo o signo. Não faça isso. Isso é paganismo. Eles sempre falharam, eles nunca puderam resolver nada, vão resolver agora. Busque sempre em Deus. Terceiro, não se entristeça. Se você tem sido fiel a Deus e em um tempo de sua vida você foi usada por Ele e você foi esquecido. Isso acontece. Daniel foi esquecido. Um dia você será lembrado, ou aqui,
ou na eterna glória. A manifestação da bondade de Deus deve ser vista por nós como um sinal para sempre nos conduzir ao arrependimento, ao abandonar dos nossos pecados, dos nossos velhos vícios, ao mortificar da nossa natureza pecaminosa. Por vezes podemos pecar, embora devemos lutar contra os nossos pecados todos os dias, nós poderemos falhar, mas devemos sempre lembrar das maravilhas divinas na nossa vida, na igreja, na Escritura, e ver isso como um sinal nos conduzindo ao arrependimento. E por fim, irmãos, para refletirmos, se Deus pegasse todos os nossos atos pecaminosos hoje e colocasse numa balança, com certeza seria mais pesado do que a nossa bondade própria e do que a nossa justiça própria. Se alguém aqui pensa que é bom por si e pode safar-se diante de Deus e do seu juízo e julgamento, saiba que está completamente equivocado. Só há uma maneira dessa balança não pender com as nossas iniquidades: se no outro extremo estiver a justiça de Cristo, se no outro extremo estiver a santidade de Cristo, o sangue de Cristo, a vida e obra do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Muitas pessoas durante a história rejeitaram a graça de Deus, os sinais da bondade e misericórdia de Deus, e o seu fim foi triste, como os exemplos que eu dei e como o exemplo que a Escritura nos trouxe. Devemos sair daqui com um coração grato, porque se nós estamos nos arrependendo, se nós nos arrependemos, é por causa da graça e da bondade do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.